As suas cadelas estão brigando entre si? Então esse vídeo é para você. Venha ver quais são as causas das brigas entre cadelas e o que fazer para evitar esse problema. Olá, eu sou o Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação confiável e de qualidade sobre os animais de estimação. As brigas entre os cães são frustrantes para os tutores e potencialmente muito perigosas para os animais. Mas existe um tipo de conflito entre os cães que é ainda mais desafiador, que são as brigas entre as cadelas. Para entender por que as brigas entre as cadelas são mais comuns, o que causa esse tipo de problema e o que fazer para evitar esse comportamento, eu conversei com o Dr. Fabiano Borba, que é médico veterinário comportamentalista e faz parte da equipe de médicos veterinários aqui do Clube dos Bichos. Vamos ver quais orientações que ele tem pra gente. O Charles mandou que tinha duas cadelas super dóceis que conviviam com o macho e quando o macho morreu virou um inferno. Teve que dividir o quintal entre as duas, ou elas iam se matar. E a gente recebeu outra mensagem ao longo da semana, falando que uma tutora, que até está aqui na live com a gente, falando que tem 3 cães, 2 fêmeas, uma não castrada e a outra castrada, e um macho castrado. Ele se dá super bem com as duas. E elas se davam bem no início, mas reparava que a não castrada tentava subir na que era castrada. Passou um tempo e começaram a avançar uma na outra, as fêmeas avançando entre elas. Hoje em dia não podem se ver, porque se deixar se ferem gravemente. Assim, as duas perguntas praticamente idênticas, né? O que a gente pode sugerir para essas duas perguntas, Fabiano? Uma é de agressão entre fêmeas e outra agressão entre machos, né? O que eu posso dizer é que primeiro, assim... Não, as duas são entre fêmeas. As duas são entre fêmeas. Eu tinha 2 cadelas super dóceis. Tá certo. Isso. Olha, o que acontece muitas das vezes... Primeiro, gente, infelizmente, o pessoal fala muito da questão da agressão entre machos, né? Mas o prognóstico da agressão entre fêmeas é muito pior, viu, gente? Quando fêmea começa a se pegar, a situação é difícil, tá? Então, primeira coisa, fica muito difícil, porque comportamento, eu acho que como qualquer outra coisa que a gente vai pensar dentro da medicina veterinária, não fica difícil a gente resolver sem ver o caso concreto, porque fica difícil, né? A gente vê muito na internet o pessoal dando dicas. Dica de não sei o que, dica para isso, dica para aquilo. Tá com diarreia, faz isso. Tá espirrando, faz isso. Mas exato. Cada caso é um caso. Olho de cereja. Vamos resolver, né? E aí, exatamente. Cara, essas coisas... E nesse sentido, o Clube dos Bichos tem feito até um excelente trabalho de divulgação... científica, né? Não vou dizer científica, porque é uma questão de difusão da ciência, divulgação de conhecimento. De conhecimento, né? Tornar a ciência mais palatável. Mas, voltando na vaca fria das fêmeas, né? Quando você tem essa agressão, você primeiro tem que pesquisar no histórico desses 2 animais, se já houve um período, como é o caso aí das fêmeas do Charles, em que elas não tinham esse conflito. Se o conflito começou muito rápido entre as duas, aí eu digo para você que, olha, difícil resolver, não vou dizer impossível, mas difícil, né? Agora, quando depois, né, que você identificou o conflito, a gente tem que pensar, tem um conflito entre esses animais. O que está gerando esse conflito? Por que essas Qual é o gatilho, né? Quais são os gatilhos? Isso. Quais são os gatilhos? O que é que está fazendo com que esses 2 animais tenham esse comportamento? A maioria das vezes as pessoas falam comigo, isso daí 90% dos casos de agressão. 90% mesmo. Os cachorros estavam assim, ou os gatos, ou o que seja, aí do nada começaram a brigar. Gente, eu sinto informar vocês, nunca é do nada. Nunca é do nada. O animal demonstra sinais do que ele vai fazer. Ele demonstra sinais que ele vai agredir o outro. Só que o que acontece? Como o nosso olho não é treinado para isso,
nós tendemos a falar que é do nada. Um animal que está tendo um comportamento de olhar fixo para o outro, de olhar duro, sabe? Aquela encarada, né? Sabe? Muitas das vezes isso é perdido na sutilidade, os animais fazem isso entre eles. Então, primeiro, é necessário que você comece a perceber o que gera. Quando você percebe esses gatilhos, você precisa retirar esses gatilhos. Você tem que tirar aquilo que está gerando o problema. Além disso, na maioria das vezes, você vai precisar separar esses animais por um tempo. Se você deixar simplesmente eles vivendo da mesma maneira como eles sempre viveram, a tendência é eles se comportarem como eles sempre se comportaram. E aí depois você vai voltar essa aproximação, mas aos poucos. O Charles colocou aí, por exemplo, no caso dele, que eram 2 fêmeas e um macho. O macho morreu, e aí as fêmeas começaram a brigar, né? O que acontece? Você tem um equilíbrio ali de relação. Você tem um certo contingenciamento ambiental e que esses animais estão acostumados com essa interação. Eu não sei o que aconteceu no caso concreto, mas a morte de um membro ali, ela gera um desequilíbrio naquela harmonia que está acontecendo. Né? A situação passa a ser completamente diferente. A gente parte de uma situação A para uma situação C. E apesar da gente hoje ter uma discussão aí, e que provavelmente cães, ao contrário do que todo mundo fala, cães não formam matilhas, como lobos fazem, né? Existe sim, relações entre eles existem. Relações de amizade, relações de carinho maternal. Esse tipo de relação existe entre os animais. Lembrança, afinidades. O cachorro que gosta mais desse aqui e gosta menos daquela, sabe? Então, o que acontece é que quando um elemento sai, esse equilíbrio, ele desmorona. Então, Na hora que ele vai se reorganizar, pode acontecer esse tipo de conflito. Exatamente. E como são animais domésticos, não tem essa conversa de, deixa eles se resolverem. Não existe isso. À medida que você é um ser humano, colocou eles num espaço limitado, limitou o recurso, começou a alimentar, etc., você tem que intervir. Porque a chance de acontecer alguma coisa mais séria é realmente grande, né? Sim. E muitas das vezes o que acontece é que a agressão ela vai escalando, Guilherme. Começa de um jeito, daqui a pouco, no começo é só um chega para lá, depois o chega para lá passa a ser uma coisa maior, né? Eles já começam a dar mordiscadas, daqui a pouco, realmente, eles já estão num conflito, e aí fica muito difícil tirar, né? Muito difícil tirar. No final do ano passado eu peguei um caso exatamente disso que você está falando, de aumento de potência em agressividade. Peguei 2 fêmeas que conviviam no mesmo ambiente, aquela mordidinha no rosto, tal, só para sair daqui, sair dali, pegou na parte posterior do corpo ali, deu um corte bem grande na altura do membro posterior, ali na coxa, eu tive que fazer uma sutura bem grande. 2 meses depois, cara, pegou e perfurou o pulmão e não deu tempo de eu fazer nada. Já chegou para mim em óbito. Acho que você chegou até a comentar comigo, Guilherme, é verdade mesmo. Foi? Eu te falei. Chegou até a falar. Esse tipo, aqui em casa eu tinha um Mali e tem ainda. Meu mãe faleceu de leishmaniose. Mas tem o Chupeta, que é um Jack Russell. E ele avançava no Mali como se não houvesse amanhã, sabe? Quem via e não tem um olho treinado falava, nossa, esse cachorro é muito valente. Mas não, ele tinha muito medo. Então ele partia pra cima, tipo, cara, não tem nada a perder, sabe? Já tô ferrado, né? Exato. E, inclusive, né, o que aconteceu foi isso. A briga foi escalando, até que chegou num ponto que era um para um lado, outro para o outro. E uma coisa também, gente, uma coisa que vocês têm que todo mundo tem que colocar na cabeça. Quem está ouvindo essa live, peço para você agora encarecidamente um momento de reflexão. Você que está vendo essa live, veterinário comportamentalista não é xamã.
Veterinário comportamentalista não resolve tudo. Tem coisas que você não vai conseguir ajeitar, cara. O clínico também trabalha desse jeito. A gente também trabalha desse jeito. Tem determinadas situações que você vai ter muito trabalho, você vai fazer tudo o que for necessário e, infelizmente, for proposto. não conseguir ajeitar. A gente já comentou em outras lives, né? Eu não sou o seu moreno, alto, bonito, sensual, que resolve todos os seus problemas. Não sou, velho. Exato. Tem problema que não tem jeito de resolver, infelizmente. Sim, sim, é isso mesmo. É muito bom poder contar com a participação do Dr. Fabiano aqui no Clube dos Bichos. Nós gostaríamos de agradecer ele por compartilhar o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram do Dr. Fabiano. Segue ele lá que ele posta muito conteúdo interessante sobre o comportamento animal. E aproveita, segue também o Clube dos Bichos. O nosso Instagram é @clube.dos.bichos. Essa conversa que você viu é o trecho de uma live que a gente fez aqui no canal sobre conflitos entre cães. Essa live ficou excelente. Eu vou deixar o link da live completa no card aqui em cima para você assistir depois. As suas cadelas andam brigando muito? Deixa aqui pra gente nos comentários em quais situações que as suas cadelas costumam brigar. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que também tem um cãozinho em casa. Vamos levar informação confiável e de qualidade para todos os amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Clube!